Boas-vindas a você! Estamos aqui de volta para mais um conteúdo para ajudar você no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. E o tema de hoje, ele vem sido falado recorrentemente, assim, e a cada novo ciclo surgem novos conceitos, novas teorias, é um tema muito estudado há muitos anos, que é o tema de liderança. E esse artigo foi escrito pelas queridas Karen Monterley e Raquel Tanurkov, com a ajuda também da Jane Teixeira e do Danilo Alencar, para reunir essas informações que formaram esse artigo aqui. Você encontra esse artigo no blog da K21, a gente vai deixar o link para você no nosso backstage, k21.link/Love the Problem. Bora lá, vamos pro conteúdo. Liderança, do chefe ao líder ágil. Liderança é um termo bem amplo e multidisciplinar relacionado à psicologia social, antropologia, ciências políticas, história. A liderança está presente em todos os grupos humanos, levando em conta que os líderes contam com uma personalidade, com traços marcantes e características que em dado momento podem ter um papel decisivo para as organizações, e principalmente em relação à vida das pessoas. Há várias teorias sobre liderança, cada uma com sua posição filosófica, psicológica, sociológica. Cada qual com sua corrente, suas definições, funções, explicações e características. Se fôssemos realmente estudar esse assunto, voltaríamos à pré-história da liderança. Desde os primórdios da humanidade, incentivada pela necessidade de sobrevivência em sua interação com a natureza, de conhecer e transformá-la mediante o trabalho, a partir da necessidade de grupos de pessoas e a colaboração entre elas. Passaríamos por histórias bíblicas, a contribuição de filósofos da antiga Grécia para o pensamento, como Aristóteles, Sócrates e em especial Platão, que reconheceu as diferenças individuais entre os homens e a divisão de trabalho de acordo com a sua capacidade. Durante a Revolução Industrial e, consequentemente, socialização do trabalho e a necessidade de cooperação a partir do desenvolvimento de processos fabris, levaram à busca de regularidades na direção de grandes grupos de pessoas. Diante desse contexto, surgiram alguns conceitos sobre liderança. E aqui, gente, no artigo tem uma lista, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conceitos diferentes sobre liderança e certamente existem muitos outros conceitos espalhados por aí. Eu vou pegar 2 aqui que me chamaram bastante atenção. Vocês podem conferir os demais no próprio artigo, tá bom? Então eu vou pegar 2 aqui. O primeiro é: liderança é o que dá a uma organização sua visão e capacidade para transformar essa visão em realidade. O autor é Bennis, e isso foi escrito em 1988. Tem um viés muito interessante da direção da organização, né? E tem outro que eu gostei bastante aqui, que é: liderança é a influência interpessoal exercida em uma situação, dirigida através do processo de comunicação humana à consecução de um ou diversos objetivos específicos. Esse conceito aqui é do Chiavenato, foi escrito em 1993. Aqui já traz um olhar um pouco mais de comunicação, um olhar mais humano, além somente dos objetivos específicos, né? Então, se vocês quiserem ver outras definições de liderança, tem lá no artigo. Características de personalidade do líder. Há muitos e muitos anos, filósofos, pedagogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos e outros especialistas da organização e comportamento se questionam a respeito da importância da personalidade dos dirigentes para as organizações. O enfoque de traços psicológicos consiste no fato de que a liderança se expressa em pessoas que têm certas características de personalidade, sendo que aqueles que não são líderes não apresentam essas características na mesma proporção. Traços psicológicos são inteligência, sociabilidade, tipo de temperamento, dinamismo, traços do caráter, simpatia, credibilidade, comunicação, tato, confiança em si mesmo, segurança, habilidade para prever, entre outros. Outros especialistas dizem que os líderes possuem carisma. Alguns também afirmam que o líder é inato. De todas as características até aqui atribuídas à liderança, a flexibilidade e capacidade de influenciar incidem em vários estudos. Segundo James Hunter, o autor do livro O Monge Executivo, liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio do caráter. Liderança situacional, liderança transformacional, transcendente, liderança ressonante, servidora e tantas outras teorias ainda irão surgir mediante o cenário em que estaremos inseridos, buscando um equilíbrio entre a teoria sobre liderança mais adequada às práticas de direção organizacional. Mas afinal, qual a diferença entre chefe e líder? Sabemos que para uma organização existir, existem atividades que são inerentes ao seu bom funcionamento, mas nem sempre essas atividades são inspiradoras ou tidas como mais nobres.
Sim, como gestores temos atividades burocráticas e outras mais inspiracionais. Ambas vão caminhar juntas ou pelo menos próximas. E cabe ao gestor buscar o equilíbrio entre esses dois mundos. Quando pensamos em chefe e líder, as diferenças são mais comportamentais do que necessariamente associadas às atividades. Algumas diferenças entre chefe e líder. Para o chefe, sua autoridade vem do cargo que ocupa. Há mais temor do que respeito. Já o líder lidera pelo exemplo e conquista o respeito pelo seu caráter e suas atitudes. Aqui, gente, a gente consegue perceber claramente que esse artigo coloca muito a questão de caráter e atitude, né? Na liderança como um exemplo, alguém que a gente se inspira, almeja, olha. É aquele desenho clássico, né? De quem tá... O chefe é a pessoa que tá mandando remar, berrando rema, né? Enquanto o líder tá à frente remando junto. Vocês com certeza já viram esse desenho pelo LinkedIn, porque ele vai e volta. Ele deve ter uns 300 anos esse desenho já. Continua aparecendo na timeline do LinkedIn. Sobre tomar decisões, o chefe vai querer sempre decidir sozinho, porque ele considera que só ele está apto a isso. O líder, em contrapartida, envolverá os liderados nas decisões, facilitando e inspirando a decisão. Na delegação de tarefas, a tendência do chefe é centralizar as atividades em torno dele mesmo, não delega funções nem autoridades. Por outro lado, o líder confia nos seus liderados, mas sabe delegar de forma responsável. Sobre transmissão de informações, a tendência é que o chefe detenha informações e as retenha, não passa adiante. Já no conceito de liderança moderna, essas informações devem ser filtradas, separando aquilo que é estratégico do que deve ficar com o líder, daquilo que é operacional, ou seja, o modo de se trabalhar. Essa dicotomia entre chefe e líder é muito interessante para a gente fazer essa reflexão, né? Em que momento a gente está nesse cenário de liderança? Você é uma pessoa que está em uma posição de liderança. Você está tendendo mais para chefia ou para liderança? Que vieses ou que estruturas te colocam em um lugar ou outro? A gente ponderar essas duas situações é muito valioso para o desenvolvimento como uma pessoa num papel de liderança. Então aproveite isso, faça essa reflexão sobre você e o papel que você exerce hoje e coloque ali, escreva num papel de um lado chefe, do outro lado líder. Coloque quais características te direcionam um pouco mais para um lugar ou para o outro. Eu acho que vai ser um exercício interessante para você refletir sobre a sua liderança. O que é ser líder ágil? E o que é ser o líder que transforma? O especialista em liderança James McGregor Burns apresentou o conceito de liderança transformacional em um livro de 1978 chamado Liderança. Ele definiu liderança transformacional como um processo em que líderes e seus seguidores levantam um ao outro a níveis mais altos de moralidade e motivação. Bernard Bass, em 1985, em seu livro Liderança e Desempenho Além das Expectativas, desenvolveu um pouco mais o conceito de liderança transformacional, que foi o seguinte: é um modelo de integridade e justiça. Estabelece objetivos claros, tem grandes expectativas, incentiva outras pessoas, fornece suporte e reconhecimento, agita e mexe com a emoção das pessoas, faz com que as pessoas olhem além do interesse próprio, inspira as pessoas a alcançarem o improvável. A complexidade do mundo atual e a liderança ágil caminham juntos. Cabe a esse novo tipo de liderança desenvolver características ou atributos que facilitem essa caminhada. Para nós da K21, o líder ágil é aquele que promove experimentação, colaboração, melhoria contínua, priorização estratégica, consciência. O líder ágil é aquele que consegue criar esse estado em 3 níveis diferentes: do indivíduo, do time e da organização. Individual, impactando a si mesmo e outros indivíduos da organização, inclusive seu cliente. No nível time, impactando times ou grupos ou áreas ou subtimes. E no nível da empresa, impactando na organização como um todo. O desenvolvimento da liderança deve ser direcionado para que os líderes compreendam sobre o negócio e suas reais necessidades, para que os líderes aprendam a responder mais rapidamente ao mercado competitivo, às mudanças econômicas e políticas, e para que sejam cada vez mais responsáveis por si e pelo impacto que geram em cada indivíduo na organização. No mundo com mudanças constantes, os comportamentos e respostas dos líderes devem ser rápidos e inspiradores, com desejo e curiosidade de se envolver em situações novas e ampliar suas experiências e perspectivas para ter insights. Líderes buscam feedback e fazem reflexões para incorporar as lições aprendidas. Acessam aprendizados de experiências passadas para enfrentar com destreza novos desafios. Têm a capacidade de assumir riscos e criar em conjunto. O líder ágil é um intraempreendedor e não mais só um executivo. E para você que precisa liderar a transformação da sua empresa, quer se tornar uma referência ou precisa apoiar lideranças nos seus desafios reais, a K21 lançou o Certified Exponential Leader. A gente vai deixar o link para esse programa lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. Você pode conhecer um pouco mais desse conteúdo da K21 que está incrível. Fica a dica aí.
É papel da liderança ágil demonstrar e vivenciar com atitudes e exemplos a cultura que esperamos da organização. Realizar um ajuste entre a cultura, valores e comportamentos e as estruturas, métodos, processos e sistemas. Não recompensar e incorporar aos mecanismos os comportamentos que não queremos. Quais são esses comportamentos que a gente quer? Ser simples em sua forma de pensar e agir. Ter visão sistêmica do seu negócio e sempre buscar melhorá-lo. Ter foco e capacidade de estimular o seu time. Permitir os erros e aprender com eles. Estimular o melhor das pessoas por meio de um ambiente construído com confiança e transparência. Estabelecer conexões genuínas. Estabelecer as necessidades suas, das pessoas, do seu cliente e do seu negócio. Ser o exemplo por meio das suas atitudes e comportamentos. Zelar pelo bem-estar das pessoas. Ser flexível e adaptável. Tornar possível o autogerenciamento. Comunicar sua perspectiva para as pessoas e co-criar com a perspectiva delas. Estimular a colaboração e não a competição. Ter sua atuação como coach. Buscar ser a melhor versão dele mesmo continuamente. Ser capaz de entregar valor para o seu time, seu cliente e seu negócio. Então vai muito além, né, gente, de simplesmente ter objetivos claros e uma estratégia bem definida. Isso faz parte desse caminho, a gente conseguir encontrar esse norte e ajudar as pessoas a entenderem de como esse norte se representa no dia a dia do seu trabalho é extremamente essencial. Mas todas as características que a gente acabou de passar tem um viés muito forte envolvendo esse olhar para pessoas. Então aproveita, né? Aqui no Love the Problem a gente já teve muito conteúdo sobre liderança, muito conteúdo relacionado com pessoas, então vale a pena dar uma olhada nisso. Tem o episódio sobre vulnerabilidade na liderança, tem o de liderança espiritual, tem o de agilidade emocional, tem muitos episódios aqui que podem te apoiar nesse caminho. Tem bastante conteúdo para que você possa se aprofundar nesse tema mais relacionado com pessoas, porque o líder vai liderar esse grupo de pessoas, né? No podcast Vamos Fazer Diferente, que é da nossa rede podosférica aqui, que faz parte dessa união de vários podcasts, as meninas fazem uma série sobre o livro A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Ele começa lá no episódio número 7, que se chama Encarando a Vulnerabilidade. Vou deixar o link no backstage também, mas aproveita todos os episódios dessa série. Tem ali, no finalzinho do nome do episódio, tá escrito A Coragem para Liderar. Daí vocês vão saber que é o episódio sobre o livro. Aproveite lá, tem bastante coisa sobre liderança nessa série também. Para fechar, vamos para 3 dicas para ser um líder ágil. Fatiamos e queremos deixar aqui 3 dicas para você começar a usar amanhã, independente do seu contexto. O primeiro, dê exemplo. Líder deve desenvolver sua autodisciplina e resistência. Dê um bom exemplo para o seu time e para todas as pessoas que podem observar suas atitudes, avaliando se condizem ou não com as atitudes de um líder. Lembra aquele exercício que eu propus antes de chefe e líder? Talvez ali se encontre alguns desses exemplos. Seja presente. Mantenha-se próximo, mesmo que estiver à distância, remotamente, porque é se manter acessível, disponível. Comunique-se. Uma comunicação clara é essencial. Dedique tempo para garantir que suas comunicações sejam acessíveis e entendidas. Forneça e receba feedback claro e regular, para que as pessoas saibam o que você espera e te digam o que esperam de você. Entender as necessidades individuais vai ajudar você em seu desenvolvimento. Para construir confiança com sua equipe, seja aberto e honesto em suas interações. E importante, líderes ágeis são flexíveis e inspiram grande lealdade e confiança nos membros de sua equipe, que se tornam seus seguidores. Líderes ágeis inspiram sua equipe a alcançar seus objetivos. É isso aí, além do Certified Exponential Leader, que eu comentei agora há pouco, a gente também tem o nosso treinamento de RH ágil. Então dê uma olhadinha na próxima data do treinamento, ali você vai encontrar muita informação, muito conteúdo para te apoiar nesse desenvolvimento como liderança também. Então aí, tá aí o artigo da Karen e da Raquel, e novamente um agradecimento especial para a Jane Teixeira e ao Danilo Alencar, que ajudaram na construção desse artigo. Todas as informações, os links, as referências vão estar lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. Até o próximo. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.